Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria podemos então nos encontrar mais uma vez através desse nosso canal do YouTube. Hoje, nesse sábado, dia da Vigília Pascal, dia 31 de março de 2018, Cristo ressuscitou, aleluia! E é nessa certeza que nós queremos então mergulhar na riqueza que a liturgia nos propõe para hoje. De maneira especial, o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 7. E as demais leituras, cada diocese, cada igreja, então, opta pela quantidade, o número de leituras que vai ser trabalhada nessa vigília pascal. Vamos, então, tomar o Evangelho para a nossa meditação, que vai nos dizer o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. E bem cedo no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, foram ao túmulo. Elas comentavam entre si: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam perceberam que a pedra já tinha sido removida. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis, procurais Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai à nossa frente para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando então a mãe de todas as vigílias. Tamanha a importância dessa noite santa que nós estamos então celebrando, que quão bom seria se todos pudessem participar dessa vigília pascal. É fundamental então que todos participem dela, porque essa vigília nos ajuda então a viver e a experienciar toda a riqueza proposta por essa liturgia. No sábado santo então a vigília começa logo após o pôr do sol, fora da igreja, onde então o fogo é abençoado pelo celebrante. E é interessante porque essa liturgia ela é composta de 4 partes. Primeiro, a liturgia da luz ou do fogo, como queiram chamar. Depois nós temos então a liturgia da palavra. A liturgia da palavra que vai então narrar para nós toda a história da salvação, pegando desde o Antigo Testamento no livro do Gênesis, o livro da criação, até então a carta de Paulo aos Romanos. E depois dessa grande liturgia, somos chamados então a mergulhar na riqueza da liturgia batismal. É a noite dos catecúmenos. Algumas paróquias, elas então fazem o batizado dos seus catecúmenos. Outras, aquelas comunidades que não têm, fazem a renovação das promessas. Mas todos nós, mergulhados também em Cristo, na sua morte, com ele ressurgimos para a vida nova através do nosso batismo. E depois então, de renovado o nosso compromisso de fé, nós então entramos na liturgia eucarística. Então, como podemos perceber, é uma noite de graça e que então a Igreja nos proporciona poder enriquecer-nos de toda a história salvífica que alcança toda a humanidade. E as leituras narram para nós justamente essa ação salvífica de Deus. Nós temos então, por exemplo, vou tomar aqui como referência as leituras propostas para a nossa Diocese de Santo André, aqui em São Paulo. A primeira leitura nós temos então o livro do Gênesis, que narra para nós a história da criação. Deus que cria tudo, e olha e percebe que tudo é bom. E criando todas as coisas, sabendo que todas as coisas são boas, o ser humano não é diferente. Ele também é bom, ou melhor, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto,
Deus não deixa o ser humano entregue à sua própria sorte. Nós temos os nossos primeiros pais que lá no paraíso também então ali deixaram-se inflar pelo orgulho, pela soberba e com isso foram expulsos do paraíso. E é interessante para nós, se nós pegarmos então a liturgia de ontem, de maneira especial o Evangelho, da narrativa da paixão de Jesus sobre o olhar de São João, toda a história começa num jardim e termina também num jardim. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que novamente nos coloca nesse jardim ao qual nossos primeiros pais então foram expulsos, rompendo essa comunhão com Deus. Então, lá no 6º dia, como finaliza essa primeira leitura do livro do Gênesis, ela vai então mostrar para nós que Deus criou e no 7º dia descansou para a criação no 6º dia. E tudo isso tem um propósito também, tem um para quê? Porque Jesus, então, é aquele que veio renovar toda a criação, veio fazer nova todas as coisas. Então, no 7º dia, ou seja, no primeiro dia da semana, Jesus, ele então ressurge dos mortos. Ele então, novamente, nos deu livre acesso ao Pai. E diante disso, essa ação então salvífica e transformadora de Deus só se torna possível através da ação do Espírito Santo. É o que o Salmo 103 então nos convida a rezar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e de toda a terra a face renovai. Então é o Espírito Santo que age em cada um de nós e faz nova todas as coisas. A segunda leitura proposta então pela nossa diocese é a leitura do livro do Êxodo, onde então narra para nós a Páscoa da antiga aliança. É Deus então que vai à frente com uma coluna luminosa. Assim como caminhamos com o Círio Pascal na procissão, Deus novamente caminha à frente do seu povo, iluminando, dissipando as trevas do medo, da injustiça, da insegurança. E assim então, o povo, ele é convidado por Deus a atravessar o Mar Vermelho. E Deus então pede para Moisés que levante a vara para que se dividam as águas e o povo então faz a travessia. E Deus então endurece o coração do faraó que, com seu exército, vai a todo vapor ao encalço dos filhos de Israel. Mas aí está a grande ação libertadora de Deus. No momento oportuno em que eles então foram atravessar o Mar Vermelho, o mar se fecha e todos morrem afogados. É a ação de Deus libertando o seu povo da escravidão. E é Deus que ainda age nos dias de hoje, também nos libertando da escravidão do pecado, do medo, da injustiça, da ignorância, do orgulho, da soberba e de tantas outras coisas. E tudo isso, meus queridos amados irmãos, tornar-se-á possível se nós então buscarmos colocar em prática os ensinamentos do Senhor. E diante dessas maravilhas, nós então, o cântico de Moisés é entoado diante da ação libertadora de Deus junto ao seu povo. Moisés então eleva um grande canto de louvor diante dessas maravilhas, a qual então Deus operou, libertando o povo das garras de Faraó. E aí então, vamos então para mais uma leitura, agora a terceira leitura, extraída do livro do profeta Isaías. Isaías é interessante porque ele faz um convite a todos os povos, principalmente para aqueles que estão ali passando por necessidade. Não tem nem o que comer para poder sobreviver, portanto estão correndo risco de vida, estão à beira da morte. Mas diante do desespero, diante da falta de oportunidade, diante da iminente morte, Deus então sempre surge, através do profeta, levando uma palavra de esperança e de salvação para o seu povo. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho sem nenhuma paga. Ou seja, quando nós nos dispomos a poder então viver, a trilhar os caminhos do Senhor, não há necessitados entre nós, porque o espírito de partilha,
ele predomina sobre nós e é ele que rege a vida de todo cristão, de todo aquele que experimenta a ação salvadora de Deus. E essa, então, é a boa nova que quer alcançar os corações também de tantos irmãos nos dias de hoje, que também se encontram sem dinheiro, que se encontram sem esperança, sem vida, sem perspectiva. Então, celebrar a ressurreição de Cristo é celebrar a vida nova no hoje da nossa história. E para isso o Senhor convida e chama a cada um de nós. Porque como finaliza dizendo aí então, essa leitura do profeta Isaías, que a palavra de Deus, ela se cumpre, que a palavra de Deus é como a chuva e a neve, que desce e não volta para Deus se antes cumprir aquilo ao qual ela foi enviada. Então é preciso confiar, é preciso crer que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Pode até mesmo demorar, mas é preciso sofrer as demoras do Senhor. E assim poderemos experimentar a ação salvífica e redentora de Deus agindo na nossa história, agindo na nossa vida. E seguindo então, o salmista nos convida a fazermos a experiência: com alegrias bebereis do manancial da salvação. Beber do manancial da salvação. A palavra de Deus, a Eucaristia, são para nós esses mananciais que jorram vida e jorram salvação. Assim como que a lança que traspassou o lado aberto do Senhor, jorrou sangue e água. E ali então, a água é a vida nova. E o sangue é a purificação, é a libertação. Então é desse manancial que nós somos chamados a poder então mergulhar, a podermos então nos alimentar. E a última leitura antes do Evangelho fala para nós a carta de São Paulo aos Romanos, onde então Paulo diz para a comunidade de Roma e para nós hoje que nós fomos batizados na morte, na paixão de Jesus Cristo, para que na ressurreição também nós acolhamos a vida nova, a qual o Senhor veio ofertar a cada um de nós. Então, mergulhados na paixão do Senhor, ressurge o homem novo. E com certeza, no decorrer dessa quaresma, nós podemos então olhar para a nossa vida, fazer a experiência de poder reconhecer tantas situações de morte que ainda existem em nós e que precisam então ser vencidas. Então, meus queridos amados irmãos, nós queremos colher os frutos desse homem e da mulher nova, mergulhados no batismo, e daqui a pouco nós iremos renovar esse nosso compromisso, de podermos então ser sal na terra e luz do mundo. É na paixão do Senhor e na sua ressurreição que nós então morremos para ressurgir a vida nova em Cristo. E o Evangelho, ele então vai nos falar justamente da ressurreição do Senhor. Marcos, ele narra para nós que as primeiras pessoas a poderem então fazer a experiência da ressurreição de Cristo são as mulheres. E olha só quem são essas mulheres. Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé. São elas então que, mesmo diante da incerteza, da dúvida, da inconstância, elas vão logo de manhã ao túmulo do Senhor, ou seja, vão buscar uma resposta. Se para os discípulos e muitas vezes também para nós, a morte parece então ser algo que não tem resposta, não tem saída, parece para nós ser o fim, Maria Madalena, com a outra Maria e Salomé, nos ensinam a poder buscar a resposta, mas a resposta em Deus. E elas vão até o túmulo e vão lá imaginando como que nós vamos fazer para romper aquela pedra grande. Só que elas chegam lá, para sua surpresa, a pedra já estava movida. E elas entram então no túmulo e olham à direita um homem de branco que lhe diz: procurai Jesus Nazareno? Aquele que foi então crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa a boa notícia que essas mulheres então recebem desse anjo do Senhor. E assim então, mesmo sem compreender,
o anjo vai dizer então para eles: ide à vossa frente, lá na Galileia, lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Ou seja, Maria Madalena, com as outras duas mulheres, é enviada a poder então comunicar aos discípulos, de maneira especial a Pedro, para que vão até a Galileia, lá eles verão Jesus. E o porquê a Galileia? Meus queridos amados irmãos, para poder enxergar Deus, principalmente nos dias de hoje, nas grandes cidades, o que impera? A cultura do consumismo. E aí torna-se praticamente impossível de poder se enxergar Deus. Então, nós vamos enxergar Deus aonde? Na miséria, nos pobres, na periferia, junto aos sofredores. É este o local, então, em que Pedro e os outros discípulos são chamados a poder, então, a ir ao encontro para poder ver, fazer a experiência do ressuscitado. Então, muitas vezes na nossa vida é preciso sair dos grandes centros, das ideologias, a cultura de morte que predomina nos grandes centros, nas cidades, para que nós possamos, então, ir nas periferias e ali enxergar Deus presente na vida de cada um dos nossos irmãos. Olhando lá para a primeira leitura do livro do Gênesis, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus o criou. É ali que nós somos chamados a poder então enxergar o ressuscitado. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos então vivenciar e bem todo esse mistério salvífico, a qual então o Senhor nos oferta a vida nova, nos oferta a ressurreição, que mergulhados em Cristo, possamos então ser sepultados com Ele, para na sua ressurreição ressurgir para o homem e a mulher nova. E assim quem ganha somos todos nós, homens e mulheres novas, agindo de acordo com a vontade do Senhor, construindo laços de fraternidade, vencendo todo e qualquer tipo de injustiça, de violência, vencendo todo espírito de divisão. É assim que nós vamos então anunciar que Cristo está vivo e presente no meio de nós. Que o Senhor ressuscitado então nos ajude, seja Ele a nossa força e que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa caminhada de fé para que possamos ser verdadeiras e autênticas testemunhas da ressurreição. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Me alegro em poder então estar nesse momento partilhando a palavra de Deus e desejando a cada um de vocês uma feliz e santa Páscoa. Que o Cristo ressuscitado possa fazer novas todas as coisas na sua vida, das suas angústias, aflições, que Deus então possa transformar toda essa realidade em alegria, a alegria que brota do Cristo vivo e ressuscitado. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, clique aqui em inscrever-se, venha fazer parte dessa família, ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo, para que a palavra de Deus possa alcançar os corações de tantos irmãos que ainda se encontram em meio às trevas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, Senhor assim nos permitir, e espero por você.